Só vou botar aqui, ó, atrás. Então, o Diego queria fazer isso também, professor. O Diego vou fazer amanhã com ele. Só que eu vou ter que arrumar um carregador para me botar aqui, meu bateria vai acabar. Isso é tudo. Eu tenho ali o carregador, só que tem que ser mais perto aqui. Ah, mas eu vou. Daqui a pouco temos aqui o Dr. Ismaioto, né, para nós conversarmos como que as empresas vão se virar com o vírus. Como as empresas sobreviverão. Vamos fazer pelo Instagram, que eu acho que vai ser mais interessante, mais amigável. A gente pode fazer com outras pessoas que não sejam de Curitiba e as pessoas não precisam deslocar até o sindicato e tal, né? Então só estamos aguardando aí o Ismaioto se posicionar para que a gente consiga conversar, né? Não, acho que ainda dá. Deixa. Se precisar, cara, obrigado. Vou deixar aqui na posição, se eu precisar. Aí, chegou meu amigo Ismaioto, vamos lá. Ô Gilson, traz um guardanapo pra mim. Guardanapo. Nesse papel. Ismaioto, tá aqui, ó. Tudo bem? Tudo certo. Vamos aguardar um pouquinho que o pessoal está se conectando aqui. Claro. As pessoas estão devagarinho entrando na nossa live. O tema de hoje, que nós estamos fazendo aqui, é um tema da... Como é que as empresas, né, vão sobreviver ou sobreviverão ao vírus, né? Porque o Ismaioto, quem conhece ele, né, é um advogado que é do Sindicato do Paraná, participa do Colégio de Advogados, mas ele tem uma grande experiência em outras empresas, outros setores, né? Então, eu convidei ele, quero agradecer aqui, né, para ele disponibilizar o tempo dele, para a gente conversar um pouco com as escolas, dos impactos que vai acontecer no mundo todo dos negócios, né? Essa parada aí no sistema do capitalismo, né? Isso, e a gente, consequentemente, o setor de ensino privado vai lidar com isso, né? Então, vamos aguardar um pouquinho, porque agradeço aí a sua presença, até que as pessoas se conectem, né? Então, vamos salvar esse vídeo, vamos deixar ele disponível para quem quiser assistir depois, né? Tá bom. Seja bem-vindo aí à nossa live aí. Pois estou estreando em Instagram, a primeira. Já fiz a com gente vai outras aprender ferramentas. bastante coisa, né? Essa tortura toda está fazendo eu sair da minha ignorância digital também, né? Estou aprendendo a usar essas ferramentas todas aí, porque esses últimos dias foram muito intensos. Ainda estão sendo, né? E vai continuar, né? O período vai ser longo, é uma coisa muito difícil do ponto de vista daquilo que a gente poderia imaginar, né? Em termos de... Então vai ser muito complexo mesmo para todo mundo, né? Para as pessoas, para as empresas, para as escolas, para as faculdades, para as escolas de educação infantil, cada uma tem as suas particularidades. E as pessoas todas, né? Estão muito desesperadas. Hoje eu passei o dia todo praticamente recebendo ligação e atendendo pai e mãe. E é o dia inteiro isso mesmo. Né? Porque o desespero é muito grande. E nós estamos só 10 dias, né? 10 dias parado, nem parado direito ainda, né? A previsão é que seja muito pior, né? Nos próximos dias vão ter coisas mais complexas, né? Sem dúvida. Então, realmente é um momento... Então, nós fizemos, né? Eu tinha te falado, né? Só para o pessoal que está entrando aqui, a gente está fazendo todo dia, 17 horas, uma conversa. Estamos fazendo no Instagram, que daí não precisamos nos deslocar. A gente fez aqui com o Diego, com outras pessoas aqui no Cinep. Estou aqui, inclusive, agora. Mas não precisa deslocar as pessoas para vir aqui, né? Então, a pessoa pode fazer de casa, então a gente pode fazer um bate-papo, fica bem interessante. Amanhã, de novo, nós teremos aqui o Diego, a gente vai abordar a questão tributária, né? O Diego também é um cara que é um grande especialista na área tributária, então tem uma série de dúvidas que as escolas têm na questão tributária. Na quinta-feira, a gente já está começando a divulgar, nós teremos aqui uma experiência que a educação infantil aqui de Curitiba está fazendo, então eles vão contar para a educação infantil do Brasil todo
como é que estão conseguindo manter as famílias perto, porque a educação infantil está sofrendo bastante, porque as crianças precisam ir para a escola, os pais precisam trabalhar, tem todo um mundo em volta, né? Então, é uma experiência interessante. A Cris aqui do Cinep se propôs a fazer uma conversa, a gente vai fazer com a Fátima e com a Idorojara, que é a nossa diretora aqui da Educação Infantil. Então, quem é a Escola de Educação Infantil, na quinta-feira já podem se preparar, que teremos aqui umas ideias, uma experiência que está dando certo, que as pessoas podem copiar, né? Podem se apropriar da ideia e tentar se salvar, né, vamos dizer assim, dessa confusão toda, né? Mas vamos lá, Esmeralda, acho que já estamos crescendo na nossa rede aqui. Vamos lá. A gente vai disponibilizar na nossa página, no YouTube, né, no nosso canal, esse vídeo depois. Vamos disponibilizar aqui na fanpage, para que as pessoas que não tiveram oportunidade de assistir poderem assistir depois, né? A gente tem tido, sim, bastante gente que assiste ao vivo e um monte de gente que tem assistido a nossas bate-papo e a nossa conversa depois. Sim, bastante gente tem feito isso porque a FENEP e o seu colégio de advogados têm contribuído muito no alinhamento geral das escolas do Brasil todo. Então, muito obrigado. Comece a contar para a gente aí como é que as empresas estão se virando para se virar com o vírus. Isso aí. Bom, primeiro agradecer o convite, a oportunidade. Sempre é um prazer conversar com as escolas, né, e sob a liderança do Ademar ou da Cris, que também representam essa categoria tão relevante para o país todo. Eu acho que o primeiro ponto que todos nós temos que pensar assim profundamente nisso. A gente está vivendo um momento que, imagino que, tirando os livros, né, ou os filmes de ficção, a gente não imaginava, né, vivenciar este momento. Acho que é um momento tragicamente histórico, né? Todos nós iremos lembrar dele, tenho certeza, até morrermos, né? Os jovens vão contar, talvez, para os netos deles que viveram esse momento, né? De estarmos com uma epidemia que assola todos os continentes, praticamente todos os países. O menos afetado até agora é o africano, né? O continente africano. Vendo economias gigantescas se rendendo ou se derretendo até diante desta epidemia e desta pandemia. Claro, não vai sair ninguém ileso disso tudo. A economia está sofrendo uma retração já enorme. Acho que a gente vai levar muito tempo para conseguir recuperar. A recessão será muito grande. Eu atendo diversos segmentos da área empresarial, né, de indústria metalúrgica, indústria eletrônica, indústria de base, indústria gráfica, atendo muitas empresas da área de serviço, incluindo as escolas, né? A gente tem uma forte atuação nesse ramo, uma experiência aí para mais de 30 anos na área educacional, comércio. Então, não existe nenhum segmento. Aliás, eu tenho um segmento hospitalar também, atendo 2 hospitais aqui em Curitiba, e brinquei com eles, bom, pelo menos tem alguma atividade que está bem nesse momento. E eles disse, nem isso, porque nesse momento a gente está proibido de fazer todas as cirurgias eletivas para guardar os leitos para a pandemia. A gente não, evidentemente, ninguém vem na consulta ambulatorial, né, no pronto atendimento aqui dos hospitais, a não ser que esteja muito mal. Então, nem os hospitais estão faturando nesse momento, né, os hospitais particulares. Então, eu acho que tudo está sendo um grande aprendizado. Acho que o primeiro aprendizado nosso é o lado humano, né? Nós estamos todos aprendendo a valorizar outras coisas, mas acho que na área empresarial, né? E aí vem um aprendizado, e a parte mais difícil é a gente conseguir fazer um prognóstico, Ademar, o que vai acontecer ali na frente, porque a gente tem poucas certezas, inclusive sobre o ponto de vista jurídico. Algumas coisas que têm saído não com a intensidade ou na proporção do que se desejava para aliviar os empresários. Há uma preocupação grande do governo, pelo menos no discurso, de que preservemos os postos de trabalho, mas concretamente pouco foi feito, né? Demos aí a opção de trocarmos esse momento de suspensão de trabalho por férias ou por um banco de horas, mas me parece que isso tem sido insuficiente
Os empresários já estão, evidentemente, vendo um problema de caixa muito grande, um problema financeiro muito grande. A perspectiva de uma parada de uma semana ou de 10 dias, hoje, todo mundo acho que está convencido que a gente vai ter uma parada longa, né? E quando eu digo longa, acho que vai ser mais que um mês. As aulas foram as primeiras atividades a parar e certamente serão as últimas a retornarem ao normal. Isso vai obrigar todo mundo a rever todos os conceitos que a gente tinha até então, porque os nossos conceitos eram para um período de vida normal e a gente não está num período de vida normal. Então, o que afeta a todas as escolas, evidentemente, afeta a todas as pessoas, a todos os segmentos, e aí já estamos, né, vivenciando, não vou nem dizer conflito, mas a aflição das escolas com eventual perda de receita, a aflição dos pais de como manter todos os pagamentos, porque as empresas vêm anunciando dispensa, vêm anunciando tentativa de fazer redução salarial, os outros empregadores na mesma dificuldade que nós, escolas. Então, enfim, nós vamos ter que construir soluções, né? E acho que a solidariedade vai ser o nosso único caminho para se construírem soluções daqui para frente. Esmanhoto, assim, na verdade, é verdade isso. Todos os setores, e tem muitas leis aí, sendo muita gente querendo fazer lei para baixar a mensalidade, para não sei o quê, para não sei o quê. Mas, assim, como a gente terá uma dificuldade enorme de fluxo de caixa, né? Todos os setores terão, né? A escola terá uma dificuldade enorme para pagar os seus custos fixos, que são sempre muito grandes, né? A escola, em geral, 70% do seu faturamento é custo de folha, imposto, né? Então, você não tem muito para onde empurrar a conta, né? Sim. Então, como é que você tem visto aí? Porque, assim, uma das coisas que eu tenho visto sendo feita é deixar atrasar e depois administrar uma inadimplência lá na frente e tal. Você acha que isso é um caminho, por exemplo, no caso das escolas? Como é que você está vendo isso? Vamos lá. Eu acho que uma de tantas coisas que a gente tem visto, né, inclusive com o devido respeito aos deputados estaduais do Brasil todo, né, algumas iniciativas de assembleias legislativas ou de deputados estaduais querendo criar leis para impor redução ou desconto em mensalidade nesse período de calamidade pública. Então, primeiro, trazer uma certa tranquilidade aí para as escolas de que a gente entende que isso é absolutamente inconstitucional, essa matéria privativa da União, segundo a Constituição Federal. Então, independentemente das iniciativas, né, os advogados terão trabalho para, eventualmente, conseguirem obstar isso aí na Justiça, mas a gente não tem muito receio, né, de que essas leis vinguem, mas elas geram uma estabilidade muito grande no segmento, que já está vivendo esse dilema. Mas um dos documentos felizes que a gente viu nos últimos tempos, não só pelo conteúdo, mas pela forma sensata, e eu diria até de cunho social, como ele foi elaborado, é um documento elaborado pelo Ministério da Justiça, por conta da Secretaria do Consumidor, que disse expressamente na semana passada que as escolas têm direito de cobrar a integralidade das suas mensalidades. Lembrando que, quando a gente fala de mensalidade, é por um hábito social, mas, em verdade, as escolas fixam anuidades e essas anuidades, por força de lei, são divididas em 12 parcelas. Então, a lei que a gente fala das mensalidades, a Lei 9.870, é clara em dizer que as escolas fixam anuidades. Então, os pais e as escolas precisam entender isso, né? Eles contratam entre si uma prestação de serviço educacional para determinado período letivo. No caso do ensino superior, é comum ser semestral. No caso do período das escolas de educação básica, o período costuma ser anual. Então, nós, escolas, temos a obrigação de prestar o serviço ao longo de um ano letivo, para fornecer um ano letivo ao educando, e o educando, por sua vez, contrata esse ano letivo. Neste momento, a gente está com as atividades suspensas, o que não quer dizer que não tenhamos que vir a cumprir esse contrato e oferecer a educação para o ano inteiro. Neste momento, a gente não sabe ainda se haverá tempo suficiente para cumprimento deste calendário anual, para esse ano letivo. O governo já disse que, evidentemente, se houver tempo possível, quando retornarmos ao normal, as aulas terão que ser, não vou nem dizer repostas, as aulas terão que ser dadas
né, e cumprirmos os 200 dias letivos. Claro que se não houver mais tempo hábil, e para não adentrarmos naqueles calendários que daí vão até janeiro, fevereiro do ano que vem, para cumprir o calendário desse ano, do ano que vem também fica comprometido, eu imagino que haverá uma legislação excepcional que nos permita a todos, né, que neste ano não cumpramos os 200 dias letivos. Já tem algo concreto? Ainda não, mas já há notícia de que o governo já está estudando uma medida provisória para este fim, porque nós vamos precisar alterar a LDB, porque a LDB é que nos impõe os 200 dias. Então, nesse momento, é pedir calma aos pais e calma às escolas. Nesse momento, quando se pede calma, se pede mantenham os pagamentos. As escolas estão com todos os seus custos fixos inalterados, e ela vive fundamentalmente de custo fixo. A gente tem ouvido, com o devido respeito, né, algumas pessoas dizerem mas não estão consumindo energia, então tem que dar desconto por conta da energia e por conta da água. Isso é dar um desconto de centavos na parcela mensal dos encargos, né, Ademar? Você que vive esse meio melhor do que eu, a luz e a água são o que menos impactam as suas despesas. Sim. Não é significativo. Não é isso. E eu acho, sim, para tranquilizar a sociedade também, né? É evidente que as escolas têm consciência do seu papel, da sua importância, e de que, dependendo do que venha acontecer ao longo das próximas semanas, elas sabem que terão que repensar valores e o próprio contrato. Começa por repensar o cumprimento do contrato, consequentemente, dos valores dos encargos educacionais. Mas, neste momento, não é hora da gente tentar exigir da escola qualquer desconto, qualquer medida nesta linha, e muito menos deixar de pagar, porque as escolas precisam mais do que nunca, precisarão estar saudáveis e abertas quando esse terror acabar. Uma coisa que tem que lembrar, né, Ismael, que essa mesma lei que define a anuidade e tal, ela obriga a escola a entregar o contrato de trabalho, o contrato para os pais, mesmo que não receba, né? Ou Sim. seja, a inadimplência não impede, não tira da escola a obrigação de entregar. Então, assim, o que as escolas, eu tenho ouvido isso, né, tem feito é aceitar que o pai não pague um período, que aceitar que a gente possa renegociar, evitar de pagar certas coisas, não pagar os impostos, algumas coisas assim, para poder manter viva a escola, né? Então, Sim. o que a gente tem visto, porque, assim, até uma pergunta que a Isabela perguntou, né? A qualidade efetiva do ensino à distância versus o contrato regular que inicialmente foi contratado é indiscutivelmente prejudicado. Além disso, o que fazer com os pais que estão sem receber? É um efeito cascata, né? Então, Sim. eu queria que você tentasse responder a questão do EAD em relação ao ensino presencial, especialmente na educação básica. No ensino superior também tem alguns cursos, né, que tem isso, mas assim, para a Isabela, para entender qual é a ideia, o que está sendo feito, né? Então, ok. Por favor, Ismael. Então, vamos lá. Então, primeiro, acho que vale a pena reforçar o que você disse, que todo mundo sabe, né? Numa eventual inadimplência, acho que um dos poucos serviços que não podem ser interrompidos é o da educação, né? Se o cidadão ficar sem pagar a luz vai ser cortada, se não pagar água, a água vai ser cortada, telefone, TV por assinatura, o que for. A escola não, se ele pagar janeiro, pagar fevereiro e não pagar mais, o filho dele vai estudar lá até o fim do ano, sem nenhuma retaliação por parte da escola. Mas é esta mesma lei que diz que nós cobramos anuidade. Então, a mesma lei que beneficia um determinado dispositivo, beneficia a escola em outro dispositivo para dizer que a gente não cobra mensalidade, portanto, o nosso serviço educacional continua isto. A questão de substituir a atividade originalmente contratada, que era de aulas presenciais, por alguma atividade não presencial, e aqui eu vou incluir tudo que se está fazendo, não só a EAD propriamente dito, mas tem escola que está fazendo atividade não presencial, encaminhando por WhatsApp ou por e-mail algumas sugestões de leitura, algumas sugestões de exercícios. Isso não é exatamente aquele conceito de EAD no sentido de teleaula. Então, essa atividade não presencial está sendo incentivada pelos Conselhos Estaduais de Educação, pelas Secretarias Estaduais de Educação, pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação. Por quê? Porque é importante manter as crianças ativas, é importante a gente já tentar desenvolver algumas atividades que talvez, daqui a algum tempo,
sejam validadas para substituir aulas presenciais. Mas aqui, respondendo à professora que fez o comentário, é importante também conscientizar todo mundo do seguinte: quando eu oferto um curso na modalidade à distância, eu crio uma estrutura para isso, eu tenho um material pedagógico já pronto para isso, eu tenho teleaulas, eu tenho uma equipe de tutores e não de professores, que recebem menos do que os professores, e aí, com essa estrutura, eu crio o que a gente chama de economia de escala. A mesma teleaula, o mesmo material didático eu vou usar para diversos anos, em diversos cursos, e ao longo do tempo o meu custo fica altamente diluído. Neste momento, as escolas, principalmente escolas de educação básica, que estão fazendo esse esforço enorme em conseguir passar material para as crianças, manter as crianças ativas, elas estão gastando mais do que gastariam se estivesse acontecendo as aulas presenciais normais. Por quê? Porque os professores estão tendo que aprender a trabalhar à distância. Não tinha esse treinamento. O material didático está sendo feito especificamente para essa turma e, em princípio, nunca mais será usado. Então, a gente está produzindo material novo. Então, não há como também pensar que essa atividade poderia gerar um barateamento de custo. Ao contrário, eu acho que haveria ou haverá até um incremento de custo. Só que é evidente, nós não estamos prestando o serviço originalmente contratado. Mas mais que evidente que isso, é a evidência da força maior, da calamidade, da excepcionalidade, né, da emergência em saúde pública, como define a lei, que a gente está vivendo. E aí, no momento de força maior, de emergência em saúde pública, a gente está fazendo o possível. Toda a sociedade, em todos os ramos, estão fazendo o possível. Padarias passaram a ter delivery, para poder levar o pão às pessoas que precisam. No dia a dia, elas não fazem isso. Não estão agregando esse custo ao pão, porque todo mundo está abrindo mão de alguma coisa, todo mundo fazendo algum sacrifício. A gente está vendo tantos atos de solidariedade, né, de entrega de comida gratuita. Por exemplo, os caminhoneiros, que a gente esquece deles, que não têm onde comer, estão tendo que transportar medicamento, estão tendo que transportar alimento. Enfim, as transportadoras não pararam, mas os caminhoneiros estão com dificuldade para encontrar um lugar para almoçar, um lugar para jantar, um lugar para encostar o caminhão para dormir, e a gente, às vezes, esquece dessas situações. Então, esse momento é o momento também da gente olhar, talvez menos para si próprio, né? Ismaelto, nessa linha do EAD, do ensino domiciliar, né, que a gente faz, acho que valeria a pena você abordar a questão do quando a criança fica doente. A escola faz um trabalho, por exemplo, né, que já tem uma lei federal que estabelece e tal. Então, de repente, acho que se abordar por aí um pouco, é um pouco por aí. Quando voltar, que essas crianças terão uma retomada, especialmente na educação básica, né, infantil e fundamental 1 e 2. Né? Não terá como ser feito só esse trabalho e dar por encerrado os conhecimentos, porque terá que ser retomado para que garanta a essas crianças as condições pedagógicas para seguir a vida escolar no ano seguinte. Né? Eu acho que seria legal ser abordado do ponto de vista da estrutura, que você conhece bem esse processo. Claro. Então, no ensino superior, cada curso pode ter suas particularidades, pode ser substituído um pouco esse ensino domiciliar, algumas coisas mais teóricas. Mas, por exemplo, pega um curso de medicina, dependendo do ano que está, não dá, estágio, não tem que fazer. De contabilidade, ele vai ter que fazer, então cada instituição terá que adaptar isso. Né? Eu acho que vale a pena você abordar por aí, para as pessoas entenderem o tamanho da confusão. Né? Sem dúvida. Então, vamos lá. Aliás, acho que vale a pena a gente começar por aquele parecer do Conselho Nacional de Educação, que já fez essas referências. Né? Então, dando um passo atrás, ou antes da pandemia, a legislação nem permitia que a educação básica funcionasse na modalidade à distância. Isso era só para a educação superior. Quando começou esse problema da pandemia, o Conselho Nacional de Educação soltou uma nota, soltou um parecer dizendo que, assim como se usa a educação à distância na educação superior, na educação básica, neste período, excepcionalmente, isso poderia ser feito. E fez referência a um dispositivo que a gente já tinha comentado, inclusive, para as escolas, principalmente de Fundamental 1, porque é inegável que na educação à distância o aluno é o protagonista, né? Ele tem que correr atrás do aprendizado e não ficar aguardando que isso seja transmitido numa sala de aula
pela professora. Mas a gente já tem um decreto-lei 1044, que é de 1969, da antiga LDB, né? A antiga LDB era de 68. Então, esse decreto-lei 1044 é aquele que talvez muitas famílias já tenham feito uso dele, que permite que a criança, ou que o aluno em geral, isso vai até a educação superior, no momento em que ele esteja com eventual doença, impedido de comparecer na escola, mas guardando capacidade intelectual de aprendizagem, ele possa ter atividades domiciliares desenvolvidas para ele, supervisionadas pela escola, para que ele mantenha a atividade dele de aprendizagem. Isso era muito comum. Antigamente se dizia que a criança que for acometida de doença infecto-contagiosa, na época que o sarampo incomodava, ele parou de incomodar, hoje ele voltou a matar, inclusive, né? Mas sarampo, cachumba, varíola, varicela, a criança ficava em casa, a mãe ia na escola, pegava as lições, os cadernos com as tias, levava para casa, o filho fazia as lições em casa, ela trazia, a escola ia acompanhando esse aprendizagem. Então, isso hoje voltou à ativa, né? Em muitas cidades, em muitas cidades menores, a internet não é tão boa, isso está sendo mais usado do que a teleaula, do que a educação à distância propriamente dita. São atividades domiciliares, supervisionadas. É um instrumento válido? É. O que nunca se imaginou é que, em vez de ele atender a situações individuais e específicas, ele fosse atender a toda uma sala de aula ou a todo um nível educacional, né? Fundamental 1. Todo mundo do Fundamental 1, nesse momento, está sendo desenvolvido desta forma. Mas, eu repito, é um momento excepcional que justifica, evidentemente, essas medidas excepcionais, visando, primeiro, que a criança não fique estagnada, não fique parada, né? Que as escolas possam desenvolver, de alguma maneira, o seu conteúdo. E acho que seria, no mínimo, leviano imaginar que alguma escola não vai se preocupar, quando as aulas retornarem ao normal, para entender em que nível os alunos estão voltando, para daí conseguir, evidentemente, desenvolver todo esse trabalho individualmente e coletivamente, para que todos voltem a ficar no mesmo nível. Esses mecanismos de nivelamento, toda escola procura adotar, e eu não tenho a menor dúvida que adotarão quando do retorno à normalidade. Pois é que a gente tem falado isso, né, Esmilton? A gente, como federação, como sindicato, no Brasil todo, nós estamos debatendo esse assunto. A escola particular no Brasil, saiu o último PISA, a gente divulgou bastante isso, né? Nós somos uma educação de primeiro mundo no Brasil. Nós temos uma avaliação do PISA, que nos coloca na leitura e nas ciências, junto com a Alemanha, junto com países da Europa, na qualidade da educação, avaliado pelo PISA, que é uma avaliação indiscutível. E nós não chegamos nesse ponto fazendo mal feito, né? E não serão 3 meses de paralisação, ou 2 meses, o quanto que tivermos agora, que a escola particular não fará o seu trabalho de preparar essas crianças para seguir sua vida escolar. Eu tenho dito isso com muita tranquilidade, representando 40 mil escolas no Brasil, né? Tem bastante críticas aí que são feitas, mas são críticas pontuais. Pega um exemplo, um caso aqui, outro lá, mesmo do ensino superior. A escola privada tem feito o seu papel de responsabilidade social com muitas dificuldades, apesar de todas as dificuldades. Então, esse resultado a gente não pode jogar fora. A sociedade brasileira não pode jogar fora agora por uma crise que, depois que passar esse processo, nós precisaremos muito de escolas boas, né? Então, nós precisamos manter as nossas escolas, salvar elas se for preciso, para que a gente possa ter escola quando as coisas ficarem mais difíceis do que já são. Então, eu nunca vou cansar de dizer isso. Eu acho que a gente vai precisar repetir isso muito, porque senão a gente vai matar muita escola por discutir coisas. Mas eu não consigo pagar. Senta e conversa, paga depois, parcela, vamos ficar junto. Que se a gente salvar a escola, nós teremos o que comemorar. Se a gente perder a escola, teremos pouca coisa para comemorar depois, né? A escola privada, principalmente. Nenhuma crítica aqui diretamente à escola pública, mas nós sabemos as dificuldades que tem a escola pública para apresentar alguma qualidade. Sabemos que tem dificuldades, mas para nós da escola privada cabe o quê? Pedir para a sociedade, de fato, que preserve o que nós temos, né? Procure manter, procure cuidar da escola, aquela professora, escola básica, escolas de ensino médio, porque o que nós temos de primeiro mundo no Brasil é a escola privada.
né? Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso, porque às vezes na ânsia de resolver um problema agora, 2, 3 meses, que vai ser sério para todo mundo, a gente acaba matando uma instituição que nós vamos precisar dela viva daqui os próximos 10 anos, 20 anos. Né? Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Eu costumo dizer que o maior exemplo da qualidade da escola particular é o fato dela existir. Porque se ela oferecesse na educação básica, que o Estado é obrigado a oferecer ensino gratuito para todo mundo, público e gratuito para todo mundo. Se ela não tivesse qualidade, ninguém iria pagar mensalidade numa escola particular se tivesse a mesma qualidade na escola pública sem precisar gastar um centavo. Então, esse é o maior exemplo da nossa qualidade, né? E me desculpe em me incluir no nossa, né? Não tenho escola, mas estou engajado há tanto tempo na causa que me sinto nela, né? Por inteiro. Então, não tenho a menor dúvida da nossa importância. Acho que precisamos todos reduzir, talvez, a ansiedade, né? Conseguir focar no inimigo comum, que é a pandemia. Nós e as famílias, né? As escolas e as famílias não são inimigas, ao contrário, uma depende fundamentalmente da outra, muito da outra, e vai depender mais ainda. E a gente não vai resolver os problemas guerreando. Nós já temos o inimigo. Então, acho que precisamos todos de uma ajuda recíproca, de uma solidariedade, construir, né, um novo pensamento. Ao contrário de outros segmentos em que a gente atende, a escola tem uma característica relevante. Está muito próxima do seu cliente. O seu cliente está todo dia lá dentro. Quando eu vou numa loja e compro lá um televisor novo, um computador novo, eu entro e saio. Hoje em dia nem isso, eu compro pela internet, eu nem piso na loja. A loja, aliás, é virtual, ela é um barracão que eu nem sei onde fica. E eu recebo o produto em casa. Mas na escola não é assim, né? Principalmente na educação básica, principalmente fundamental, crianças menores, infantil. Nós temos lá o pai e a mãe todo dia na escola, a criança está todo dia na escola. A nossa relação é de uma intimidade muito grande, de um conhecimento muito grande, e por isso acho que tem que ser uma relação de muita amizade, muita parceria em todas as situações, e não vai ser diferente, tenho certeza que não vai ser diferente. Precisamos diminuir a ansiedade e a preocupação dos pais, a natural ansiedade e preocupação dos pais, a natural ansiedade e enorme preocupação dos empresários da área educacional, assim como outros, que não sabem se terão receita para pagar a folha de pagamento dos seus empregados. Não tem patrão que eu conheça que se sinta tranquilo em, por exemplo, não poder pagar o salário do seu trabalhador no final do mês. E olha que você não conhece existe. bastante gente, né? Conheço. Até alguns que parecem que não se incomodam com isso, mas, no fundo, esses também se incomodam, né? Todos estão, nesse momento, preocupadíssimos com como irão pagar a folha, não só a folha de março. A preocupação já é em relação à folha de abril, o que vai acontecer com a folha de abril. Será que eu vou ter receita ao longo do mês de abril para conseguir pagar no final do mês os salários? Isso é geral, mas isso assim, a gente vai ter que aprender a conviver com essa preocupação, com essa ansiedade, torcer para que o governo melhore as medidas têm sido muito modestas, muito pouco eficazes para os empresários. Na área tributária, na área trabalhista, as coisas precisam melhorar. O governo precisa fazer mais, assumir mais a função social dele. Aliviar as folhas, mas se não quer lesar os trabalhadores, e acho que não deve, ele precisa fazer esse complemento que ele vai aliviar da folha dos empresários. Se a gente não construir algumas soluções nessa linha, vai ficar cada dia mais difícil, né, para as empresas, não tenham, e, consequentemente, para a sociedade como um todo. Então, a preocupação hoje é essa. Se vai ter 200 dias, se a luz não está sendo consumida, se a água, desculpem, eu acho isso tão pequeno que a gente precisa pensar, na verdade, como todos nós vamos sobreviver a esta situação toda, né? E precisamos salvar as escolas, sem dúvida. Pois é, tem uma pergunta da Isabela, uma outra pergunta, que eu acho que é um pouco, acho que já posso até adiantar, assim, que é em relação às escolas que adiantaram as férias de julho, talvez até adiante as férias de dezembro, porque se esse negócio continuar, tem uma boa chance de ficar mais tempo parado, né?
Sem Como é dúvida. que fica quem não puder manter ensino EAD? Acho que o Samuel já respondeu. Terá que fazer alguns ensinos, algumas coisas domiciliar, como se faz quando a criança está doente, para manter a conexão e manter a criança um pouco ligada, e quando voltar, retomar as coisas para que as crianças tenham os fundamentos necessários, a base necessária para dar seguimento no seu ano seguinte escolar. Quem está no terceiro ano, ir para o quarto ano, quem está no infantil 5 ir para o primeiro ano, e assim por diante. Então, mesmo que o EAD é uma forma, está sendo padronizado, mas não é EAD, é uma metodologia de ensino em que as coisas são escaláveis. Ensino domiciliar, que é o que a gente vai fazer muito na educação básica, e que vai acabar sendo feito em alguns cursos de ensino superior, é um pouco diferente. Alguns é possível, mas ele é diferente, é muito diferente. Terá que Sim. ser feito algumas atividades para se manter e terá que ser retomado para que a criança, quando voltar, tenha as condições necessárias para dar seguimento na sua vida escolar. A criança, o adolescente, no caso do ensino fundamental 2, ou talvez até médio. Né? Então, acho que é isso, né, Ismael? Sem dúvida. Em E relação acho a que... alguém chegou agora e perguntou em relação aos projetos de diminuição nas assembleias, né? Acho que você também respondeu, né? Só você puder só rapidamente dizer que não é papel da Assembleia Legislativa, com todo respeito, definir preço. Nem do Congresso ele não pode fazer as coisas desse jeito, seria absolutamente indiscutível, né? Não tenho... Bom, em relação às leis estaduais aí que têm sido propostas, a gente tem vários julgados já no Supremo Tribunal Federal reconhecendo ser inconstitucional o Estado querer legislar sobre matéria de natureza civil. Então, eu não tenho dúvida que criar lei para estabelecer obrigatoriedade de desconto, né, isso é matéria de natureza civil, questão contratual, não caberia e não cabe aos estados legislar. Além disso, a gente vê alguns projetos assim desconectados de razoabilidade, alguns propondo um percentual fixo de 25% ou de 30% de desconto sobre as mensalidades, porque estão sendo utilizadas atividades à distância. Então, da onde saiu o percentual? Como eu disse agora há pouco, acho até que a educação à distância, para quem não o faz no dia a dia, ela acaba ficando mais cara do que dar aula presencial, que já está lá na planilha de custo. É importante observar isso, né? Eu já tenho um custo do professor na minha planilha, ele já está na minha folha, mas a partir do momento que eu preciso, por exemplo, comprar um material didático para quem adota sistema de ensino, se eu comprar um outro material para atividades à distância, eu tenho o custo desse material, que eu não tinha. Eu tenho um custo de treinamento do meu professor, ou eu preciso comprar teleaula do sistema de ensino, porque o meu professor tem uma limitação natural, talvez, e não tem preparo para dar teleaulas. Então, é uma tolice, com a devida vênia, né? Uma ingenuidade imaginar que a educação à distância, que não é utilizada em massa, em grande escala, é mais barata. Então, enfim, essa legislação estadual, acho que ela peca sobre vários aspectos, né, jurídicos e também sob o ponto de vista de percepção, de compreensão da própria atividade educacional, né? Alguém que não sabe o que as escolas fazem no seu dia a dia. Agora, de novo, a agonia e a insegurança é natural, né? A gente não acha que a sociedade está errada, que os pais não deviam se preocupar com isso. Eu sou pai, aliás, eu pago três faculdades lá em casa, um mestrado e 2 graduações ainda. E é evidente que eu também estou preocupado, né? Nenhum deles está tendo atividade presencial neste momento, né? Um deles vai muito bem na EAD que estão passando, o outro está odiando, não consegue aprender, não consegue ser autodidata, que precisa ser, mas isso faz parte. É evidente que eu estou imaginando que a hora que as coisas voltarem ao normal, a universidade dele vai dar um jeito de fazer. E pensem muito o seguinte, para quem está agoniado, pensando assim, e o ano letivo? As públicas não estão fazendo nada. As crianças estão praticamente todas paradas. Os professores não se sentem na obrigação de fazer nada, o Estado não tem verba para fazer alguma coisa diferente. Então, a solução do ano letivo vai ter que começar por eles, pelas escolas públicas. Eles vão ter que reduzir esse ano letivo. E nós entraremos no esquema. Alguns estados, né, Ademar, acho que vale a pena comentar,
já estão deliberando, já deliberaram através dos seus conselhos estaduais sobre esse aproveitamento de atividades não presenciais. Então, alguns já estão admitindo que eles poderão ser feitos, mas também estão postergando a decisão final para o momento em que a gente tem esse cenário mais claro. Ou seja, ficamos parados por 60 dias, por 30 dias, por 40 dias. É possível repor as aulas? Não é possível? Uma parte sim, outra não. E aí virão essas deliberações. Então, o que a gente tem a pedir a todos é calma. Uma vez, quando eu fui diretor de faculdade, uma vez falei isso numa semana pedagógica. Às vezes vocês veem alguma decisão nossa e pensam que a gente é louco. E a gente não é louco. Então, o governo também, apesar de ter alguns loucos, ele não é inteiro louco. Eles irão criar normas... Não são todos. Não são todos. Eles vão criar normas que permitam essa adaptação e essa travessia da maneira menos dolorida possível diante dessa pandemia e diante dessa tragédia mundial. Eu sou esperançoso nisso. E assim, nisso que você falou, né, Ismaelton, né, sem comparar, cada um tem a escola pública tem lá as suas dificuldades, que não cabe a nós julgar isso ou não. Sim. Mas uma coisa eu tenho dito como presidente da federação, né, a sociedade pode ficar tranquila. Nós, da escola privada, vamos fazer o que sabemos fazer. Os nossos estudantes não ficarão sem as condições para seguir a vida escolar na escola privada no ano que vem, ou na escola pública, se o pai assim o entender que não puder pagar ou coisa do tipo, né? O que a sociedade tem que entender e o que nós precisamos ter claro depois que passar esse problema, nós precisaremos ter uma escola de qualidade no Brasil mais do que nunca. Nós não podemos matar a escola privada. A escola privada já sofre muito, já vinha sofrendo muito com inadimplência, com dificuldade de repassar custos, com problemas burocráticos, com todos os problemas que a gente, nós juntos aí, né, Ismael? Trabalhamos há 30 anos no setor, a gente teve com muita dificuldade. O que a sociedade tem que perceber se matar a escola particular, se matar algumas escolas particulares, fará falta depois. Que escolas teremos para substituir elas? Que educadores a gente terá para ajudar na sociedade a educar seus filhos para um mundo globalizado, para um mundo com todas as dificuldades que teremos depois dessa pandemia mundial, né? Então, acho que é muito importante a gente repetir isso. Quem está nos ouvindo, os diretores de escola, o pessoal que está... É uma angústia muito grande. A gente está sofrendo uma pressão enorme, tem uma tendência a desorganizar muito o nosso setor, mas a gente precisa deixar isso claro cada vez mais para a sociedade, que se morrermos, o prejuízo não será só da dona da escola que fechou. Ele provavelmente vai ter que arrumar um trabalho para fazer e vai acabar arrumando. Mas a sociedade vai perder muito, né? Então, a gente precisa repetir isso muito, porque a sociedade tem que entender que tem que deixar a escola viva. Nós precisaremos dela, mesmo com dificuldades, nós precisaremos ajudar ela a ser a que sempre foi, né? Então, acho que a gente precisa falar isso com muita clareza e repetir todos os dias, porque as dificuldades não começaram a ficar, vão ser muito piores. Nós teremos muitas dificuldades nos próximos 3 meses. Próximo ano, esse ano e os próximos anos. Não tenho a menor dúvida disso, né? Eu gostaria que você encerrasse aí, Ismael, a nossa conversa. Já estamos passando de 40 minutos aqui. É legal pra caramba que demora. A gente combina 10 minutos, fica 1 hora. Era 10, 20 minutos, né? Quem está nos assistindo, a gente vai disponibilizar para quem quiser ver depois. Vamos colocar no nosso canal no YouTube. A gente tem uma equipe aí de pessoas que nos ajudam bastante. A equipe da Active Fly lá, que é lá de Salvador, que cuida da nossa rede FENEP. Então, nós estamos trabalhando bastante. Amanhã temos aqui o Dr. Diego, vai falar um pouco da questão tributária. Quinta-feira teremos uma conversa com o pessoal da educação infantil, com umas ideias para quem está chegando agora. Então, todos os dias, 17 horas, nós teremos no nosso canal, e agora vamos fazer pelo Instagram. A gente já tinha feito algumas experiências antes, e a gente acabou que estávamos fazendo pelo YouTube, mas o YouTube tem travado, está difícil para a gente fazer lá. E eu e o Instagram a gente consegue falar em 2, né? Mas fica melhor. Você fala, eu falo, faz perguntas, fica mais interessante. Então, queria que você encerrasse aí dessas suas considerações finais. E queria agradecer muito aí a tua disponibilidade, a tua dedicação, de todos esses anos que você nos ajuda aí a defender a escola privada de todos os males. Pelo menos de quase todos, né? De quase todos,
Então, eu queria mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade. Sempre é muito bom falar de educação, falar de escola. Para quem não sabe, fui professor há muitos anos, fui gestor, então a gente fala algumas coisas depois de ter ficado 11 anos na cadeira de diretor de faculdade. Já vivenciei o problema de todos os lados possíveis, né? Já fui aluno, já fui professor, já fui gestor e sou advogado há mais de 30 anos de estabelecimentos educacionais. Então, a gente tem um monte de incertezas nesse momento, né? Sobre o aspecto jurídico. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, eu estou trabalhando desde a semana retrasada, sem finais de semana. No sábado eu comecei a interagir com um cliente ao meio-dia, entrou outro, 8h30 da noite. No sábado eu desliguei o computador e me deu o direito de não olhar. De repente já entrou mensagem pelo WhatsApp dizendo que tinha me mandado um e-mail, se eu podia responder, porque era urgente. Enquanto a gente está falando aqui, pipocaram algumas mensagens dizendo é urgente, é urgente. Estão tentando falar comigo, eu não estou respondendo. Então, vejam, a gente está construindo realmente um monte de coisa nova. A legislação é carente, poucos dispositivos falam da força maior. Nunca se imaginou, nunca se viveu no Brasil a força maior propriamente dita com essa magnitude que estamos vivendo hoje. Não é a força maior de uma crise econômica ou de um problema em determinado segmento. É uma força maior no mundo. Então, estamos construindo soluções. Tenho certeza que a humanidade vai construir essa solução. Daqui a pouco nós vamos encontrar a cura do vírus e nós estaremos vivos e tendo que reconstruir a sociedade. E a escola é absolutamente indispensável em todo esse processo. Precisamos nos dar as mãos, nós precisamos preservar as escolas públicas e particulares, cada qual com a sua extrema relevância. Evidentemente que a escola pública tem um papel super importante, que a gente lamenta a qualidade dela, gostaríamos que ela tivesse muito mais qualidade do que tem, né? Que os seus alunos tivessem muito mais condições sociais para poder estudar dignamente, né? A gente sabe que alguns acabam sendo enviados para a escola muito mais por conta do alimento do que do estudo, do que do aprendizado. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair disso, né? E mesmo os nossos governantes conseguirão também nos trazer soluções. Nós não podemos, como disse o Adhemar, nós estamos com 10 dias praticamente de atividades suspensas, 15 no máximo, quem parou antes. É muito pouco tempo, nós vamos ficar muito tempo. Olhem para a Itália, um país de primeiro mundo que está absolutamente paralisado há quanto tempo? A Espanha agora passando pelo que está passando, Estados Unidos passando pelo que está passando. Não vai ser diferente, infelizmente não vai ser diferente aqui no Brasil. Deus é brasileiro, mas talvez não esteja dando conta nesse momento. A gente vai ter uma dificuldade muito maior do que a que está tendo agora, e a gente precisa ter serenidade, paciência, resiliência para superar, e eu tenho certeza que a gente vai superar. Fica aqui minha palavra de otimismo e, ao mesmo tempo, de um pedido de calma, calma e calma. A gente vai encontrar os caminhos e estamos construindo esses caminhos, eles não estavam prontos. E a gente vai fazer isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Marcos. Agradeço a todo mundo aí que nos assistiu e perguntaram coisas, né? Amanhã estaremos aqui de novo, né? Para falar sobre isso. Amanhã a gente terá uma reunião da federação. Estamos estudando algumas possibilidades de fazer umas férias, antecipar as férias do final do ano. Amanhã de tarde já teremos umas novidades aí, né? Tem uma pressão bem grande aí no Brasil todo. São Paulo já fez férias em abril. São Paulo, principalmente, né? Ceará já fez, né? E a gente tem certeza que vai precisar ficar janeiro trabalhando para poder dar conta e ensinar essa piazada, né? Mas a escola particular está aí para isso. Obrigado, Ismael. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço a todos. Né? E até amanhã, às 17 horas. Um abração. Um abraço.